Muito bem, você que acompanha o site do Jornal A Tribuna, nos acompanha também pelo YouTube. Nós voltamos com o segundo bloco do nosso bate-papo, com a nossa entrevista com Carlos Altimari, presidente da Associação Comercial e Industrial de Jales, que nesse mês de novembro completa 50 anos. Carlinhos, nós temos informações, e pelo menos é um conceito recorrente, conceito bastante concreto, de que existem oportunidades de trabalho, que falta é qualificação, né, dos funcionários, falta a qualificação dos futuros funcionários, futuros trabalhadores nas empresas. Você concorda com isso? Há oportunidade de trabalho para gente que é qualificada e tem muita gente desqualificada no mercado procurando emprego? Sim. Existe essa dificuldade entre as empresas e funcionários. Mesmo com todos esses números baixos, talvez nós poderíamos estar empregando mais. Então, eu vejo muitos empresários procurando aquele funcionário que atende a demanda daquela empresa. E essa é uma dificuldade que o empresário tem. Às vezes tem algum funcionário que está procurando um local de trabalho adequado e ele está em outro local, que também não está adaptado. Porém, a maior parte dessas oportunidades que surgem não consegue suprir as vagas por questão de que a qualificação do jovem hoje está muito em baixa. Mas isso não é na cidade de Jales. Isso eu acho que é geral, acho que é nível de Brasil. Bom, em Jales especificamente, nós temos o comércio como grande gerador de empregos, como uma das pontas da nossa economia. Imagino que o comércio tenha muitas vagas, ou quando tem vagas, principalmente para balconista, para atendente. Não existe, Jales, um curso especificamente para isso. A pessoa aprende na prática, não é, Carlinhos? Não faltaria isso, por exemplo? Um curso de atendente do comércio, especificamente isso? Alexandre, é difícil, porque normalmente hoje o funcionário ele está fazendo uma ponte na atividade que ele está, na sua função. Ele está fazendo uma ponte. Então, quando você consegue qualificar um funcionário, ele está acabando um curso, ele está saindo. Então, hoje o funcionário ele é passante no comércio. Existe, sim, cursos que a gente está sempre promovendo de qualificação, técnicas de vendas, fazendo essas melhorias. E eu vou te falar com muita tristeza, são poucas as pessoas que frequentam esses cursos, mesmo sendo gratuitamente. De forma gratuita. Você acredita, então, que as pessoas que estão, por exemplo, atendendo no comércio, quase sempre não têm o pensamento de ficar atendendo no comércio para o resto da vida? O pensamento é alçar voos maiores, seria isso? Sim, né? Exatamente. É difícil aquele funcionário hoje que ele se mantém. Ele está trabalhando em uma loja, no comércio, seja lá o que for a atividade da empresa, mas normalmente ele já está avisando assim, ele está passando por um momento por aquela empresa, então ele não fica estimulado em fazer cursos de técnicas de venda e alguma coisa para melhorar a sua performance em relação empresa, funcionário e empresário. Bom, recentemente nós ganhamos de presente em Jales algumas instituições educacionais públicas, inclusive. Nós temos a Universidade Aberta, nós temos a FATEC, a ITEC já tem muito tempo, mas tem agora uma extensão no centro da cidade com outros cursos aí. Você acha que essas instituições, futuramente, se Deus quiser, nós teremos também um Instituto Federal em Jales, você acredita que essas instituições são suficientes, dão formação suficiente para o nosso público juvenil aí, nesse início de vida profissional, Carlinhos? Ela cria um mundo de oportunidades. As oportunidades que essas entidades estão aí, a FATEC, ETEC, IEP e tudo mais, elas proporcionam aquilo que realmente o jovem está precisando, qualificação. São cursos maravilhosos e eu vejo isso com muita preocupação, porque muitas vezes tem cursos que nós não conseguimos fechar porque não temos a quantidade de alunos suficiente. Estou falando isso por conhecimento de causa, que eu tive conversando com os diretores das entidades,
E eu vejo a dificuldade que eles têm de conseguir fechar um montante de pessoas interessadas em fazer o curso. Isso é muito negativo, inclusive para a Jales. Nós não podemos perder isso jamais. Falta, então, uma certa qualificação no mercado, nos candidatos. Falta o interesse do jovem estar fazendo essas inscrições para os vestibulares. O comércio, por exemplo, poderia estar oferecendo mais vagas, apesar da crise. O comércio, tendo qualificação, ele fortalece. Então, muitas vezes o empresário está trabalhando hoje, na atual conjuntura, deficiente dentro do seu quadro de funcionário, porque às vezes ele não consegue a qualificação e muitas vezes o funcionário ele vê isso aí também assim com um problema para a vida dele, porque ele precisa de estudar, e o salário que ele recebe também é pouco, a gente sabe disso. Tanto o funcionário recebe pouco, tanto quanto para a empresa pagar é muito difícil, porque a empresa também está passando por dificuldade. É igual ao aluguel, né? Para quem paga o aluguel é muito caro, mas para quem recebe é muito barato. Né? Isso, exatamente. É o mesmo caso. Bom, além disso, além de mão de obra especializada, o que você acha, vamos falar por parte, primeiro a gente falando do comércio e depois falando da indústria. O que o comércio de Jales precisa para desenvolver melhor, para sair da crise? O que falta no comércio jalesense? É um conjunto de várias ações, né? Principalmente, vamos falar assim, Jales hoje depende especificamente, exclusivamente do comércio. E da área de serviço também, né? Isso, e da área de serviço. Nós tínhamos que ter uma expansão, nós tínhamos que ter descobrir qual é a vocação e a gente trabalhar em cima disso, e aí sim fazer uma mão de obra especializada e trazer recursos para isso. Hoje o comércio não é uma mão de obra especializada, né? Então, mas tudo o que precisaria de Jales para fortalecimento do comércio, para expansão do comércio, é que a cidade tivesse em pleno desenvolvimento, como outras da região. E a indústria, a mesma coisa? A indústria com muito mais dificuldade. Distritos industriais estabilizados, estruturados? Nós temos um problema, porque as nossas indústrias, ela é aquela indústria pequena, aquela indústria caseira, que começa por muito embaixo. Então, quando ela começa a expandir, a indústria que dá certo, ela começa no seu crescimento, normalmente a indústria migra para outras cidades de fronteiras, que são Mato Grosso, Minas e tudo mais, porque existe essa guerra fiscal dos estados aí que atrapalha muito as indústrias, principalmente as cidades de fronteira. Bom, e com relação aos distritos industriais, nós temos muita dificuldade. Semanas atrás nós conversamos aqui com o Júnior Ferreira, que é um empresário estabelecido há mais de 20 anos num dos distritos da cidade, e ele criticava duramente a falta de condição não só dessa administração, mas já de mais de 20 anos, 4 ou 5 administrações atrás, que não dão condições para os distritos crescerem. Não tem nem asfalto em alguns lugares, não tem nem energia elétrica. Se tivesse mais condições, poderia desenvolver mais, concorda? Concordo plenamente. Essa falta de estrutura prejudica mais ainda a cidade. Eu não culpo só a administração atual, porque isso nós já temos um problema já histórico com isso. Nós temos aí, desde o primeiro distrito industrial, tudo está faltando a regularização, regulamentação, porque tem muitas empresas que querem se instalar em Jales e não conseguem. Então, se tivesse recurso financeiro, se a nossa prefeitura tivesse recurso, tivesse dinheiro para fazer uma expansão, de colocar outro distrito industrial regularizado, dando uma infraestrutura, com certeza já estaria em outra posição. Estaríamos gerando emprego, gerando fontes de riqueza como impostos, isso desenvolve o comércio e tudo mais. Uma coisa leva a outra, mas nós estamos em baixa. Bom, Carlinhos, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você, como presidente da Associação Comercial, tem um olhar crítico quanto a isso, ou até se você poderia se posicionar quanto a isso. Muitas cidades já estabeleceram regras sobre a questão das fachadas, né? O comércio de Jales não tem nenhuma regulamentação, ou pelo menos se tem, não se segue.
plano diretor, não sei bem qual a regulamentação seria sobre esse assunto, mas as fachadas da cidade parece que tem, no comércio da cidade tem uma briga ali, um dando cotovelada no outro para ver quem coloca a fachada mais para dentro da calçada e tudo mais. Muitos lugares, muitos estabelecimentos colocam calçadas e mesas ainda nas calçadas, impedindo a passagem. Está faltando uma regulamentação disso aí, não está não? Mais uma obra com conjunto de todos. Isso aí é uma ideia interessantíssima. Nós não levamos isso ao conhecimento, nós não temos esse plano, nós não temos esse pacote. Lembrando sempre que o nosso comércio não é um comércio feio. O nosso comércio é um dos comércios mais bonitos da nossa região. Sim, é uma cidade bonita, não tenho dúvida. Então, o que nós estamos precisando é dessa reestruturação. Essa reestruturação, cada empresário teria que fazer a parte dele, mas teríamos que ter o apoio do poder público municipal de terminar essa revitalização do centro da cidade, deixar a cidade bonita, pintar as guias de sarjeta, terminar a iluminação dos postes ornamentais. Seria uma ação em conjunta para a gente poder estar fazendo isso aí. Agora, a associação comercial apoia, e isso é de suma importância para todos nós empresários. Lembrando que o comércio de Jales é um comércio, ele não é sozinho, ele é centro de região. Bom, e qual é a posição da associação comercial com relação aos vendedores ambulantes? Frutas, redes, cofres, etc., espelhos, pessoal que vem de fora vender na cidade. Eu vejo isso aí com um problema danado, porque olha só a situação. Normalmente essas pessoas eles estão final de semana na cidade. Final de semana não tem a fiscalização. Muitas pessoas cobram a posição da associação comercial. Nós vamos na prefeitura, nós falamos, chega lá e eles falam que não tem o fiscal para estar fiscalizando nos finais de semana. Então a gente fica... Eu não posso sair na rua, como é que faz? É uma situação delicada. Então, mais uma vez, precisamos de continuar cobrando o poder público municipal de se fazer prevalecer as leis, de colocar fiscalização. Bom, e aí fica uma crítica também com relação aos vereadores, Carlinhos. Eu não sei se você concorda comigo, mas alguns vereadores fazem uma certa demagogia com esse tipo de assunto, né? Defendendo a liberação geral aí, da venda de produtos em qualquer lugar, e pedem praticamente que a prefeitura faça vistas grossas a isso, né? Eu já ouvi falar disso, mas eu não vejo isso dessa forma, não. Eu vejo assim, nós que estamos ali, estabelecido, pagando aluguel, gerando emprego, trazendo divisas, receitas para o município, com toda essa carga pesada de responsabilidade que o empresário tem hoje, o ambulante não teria vez. Eu não concordo. Carlinhos, quais são as suas expectativas para 2015, Carlinhos? Para a nossa cidade e, se possível, para o país também. As expectativas é que tudo corra da melhor maneira possível, porque nós renovamos as nossas esperanças, então nós estamos sempre torcendo para o melhor. Apesar de todos esses índices aí estar mostrando que não, mas nós temos que fazer diferente. Nós temos que se blindar, buscar alternativas e procurar melhorar. Nós já passamos por outras crises e nós temos que não ceder a elas, mas sim buscar alternativas para sairmos dessas crises e enfrentar a vida, porque nós não vamos parar, nós temos que trabalhar, nós temos conta a pagar, família para sustentar, então a expectativa é que melhore. Bom, você é daquele pensamento de que nós chegamos quase ao fundo do poço e a única saída é só para cima, ou você ainda acha que dá para cavar mais um pouquinho? Eu até acho que nós temos uma gordurinha ainda para queimar, porque o cenário é muito negativo em todos os aspectos, mas nós temos que fazer sempre prevalecer o trabalho digno e sair de situações. O empresário ele é moldado para isso. É nessas horas difíceis que ele busca alternativas, soluções, e ele acaba sobressaindo. Esses que sobressaem, eles saem fortalecidos. Como é que você vê a crise, falando em crise, como é que você vê a crise política aqui no município de Jales? A prefeita Anice vai ser cassada, não vai? Qual é a sua impressão dessa situação aí? Alexandre, eu vejo assim, em relação
a CIG em relação a isso, ficou muito, como é que eu vou falar assim, uma neutralidade política. Essa neutralidade política, eu gosto de levar isso a ferro e a fogo, porque seja lá quem for o prefeito, a associação comercial não é oposição de ninguém, ela sempre será situação. Dentro da associação, lembrando sempre que nós não discutimos política, nós discutimos ideias. E também nós não discutimos pessoas. Então, a minha posição em relação a isso é que, de uma forma ou de outra, todos nós estamos sendo prejudicados. Tá certo. Nós conversamos com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jales, Carlos Altimari, comemorando nesse mês de novembro o aniversário de 50 anos da associação e preparando já a promoção aí de fim de ano. Obrigado, Carlinhos, pela sua presença aqui na TV A Tribuna. É um prazer, seja bem-vindo. Qualquer dia pode chegar, bater na porta e pedir um cafezinho, que não tem problema. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado a todos, até uma próxima oportunidade.